Pastor Laerte Godoy leva você ao coração da Escritura, onde a cruz se torna luz, verdade e caminho. Ajudo você a romper as amarras do sistema religioso e descobrir a fé pura, aquela que nasce no Espírito e transforma a vida. Cada resposta abre uma porta, propósito, clareza e presença divina. Jesus falou do reino de Deus e Paulo falou das doutrinas. Quem inventou a religião? Jesus ou Paulo? Jesus, o anúncio do reino, o foco principal do ministério de Jesus era revelar e inaugurar o reino de Deus aqui na terra. Ele falava sobre transformar o interior das pessoas, os valores do reino dentro desta pessoa, a conversão do coração, vida prática, atitudes, ética, caráter, tudo que Jesus falava. Ele queria ver a pessoa diferente, com contexto, com caráter, com mais profundidade. Jesus restaurava pessoas, curava, libertava e mostrava como viver sobre o domínio do reino de Deus. Para Jesus, o reino não era doutrina, era vida, era movimento, era prática, era experiência, era presença. Por isso ele dizia: o reino de Deus está dentro de vós. O reino é como uma semente, ele dizia. Ele falou sobre as bem-aventuranças, que maravilha. O reino era semelhante a isso, aquilo e aquilo que está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino de Deus. E assim tantas bem-aventuranças. É isso que eu quero falar. E agora vamos ver sobre Paulo. Ele pensou um pouco diferente disso tudo. A organização da fé e das doutrinas. Após a ressurreição, o papel de Paulo foi diferente do que de Jesus. Jesus inaugurou o reino. Paulo precisou explicar como viver esse reino dentro da igreja. Foi aí o fundamento da igreja. Por isso Paulo desenvolve doutrinas, princípios de fé, estrutura da igreja, correções, direção espiritual, teologia da salvação, natureza de Cristo, dons, vida comunitária, ética cristã e prática. Bom, Paulo transforma o que Jesus viveu, fundamentos para que a igreja soubesse no que crer, como se organizar, como caminhar, como permanecer firme, como discernir o centro de todas as coisas, o que era certo, o que era errado, como compreender a obra de Cristo. Se Jesus trouxe a vida, Paulo organizou a compreensão dessa vida. Se Jesus trouxe o reino, Paulo ensinou como viver como cidadão do reino. Talvez uma frase resuma tudo. Jesus pregou o reino para transformar corações. Paulo ensinou a doutrina para formar discípulos. Jesus anunciou o reino, Paulo estruturou o cristianismo. Jesus não anunciou e nem começou o cristianismo. Não foi Jesus o fundador do cristianismo, foi Paulo. Uma análise teológica profunda é que o que a gente pode estar pensando sobre algumas pessoas, alguns teólogos, Jesus histórico confirma, Jesus é um profeta do reino, não é um fundador da instituição. Alguns afirmam que Jesus proclamou o reino como renovação da criação e inauguração de uma nova aliança.
Schwarzenegger destaca que o caráter escatológico do reino como eixo do ministério. Albert Schwarzenegger. Joaquim Jeremias, um escritor também, diz que a mensagem central de Jesus é o reino, não é a igreja. Dodge, também, escritor, fala do reino como realidade presente, núcleo da pregação de Jesus. O que Jesus pregava? Arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Parábolas, quase sempre começam com o reino é uma semente, é algo que está nascendo, é algo que está começando. Ele curava, ele libertava, ele ensinou tudo isso. O reino não para formar uma religião. Em resumo, Jesus não sistematizou doutrina, não disse faça isso, não disse construa templos, não disse se reúna em um templo e comece a fazer culto nesse modelo ritualístico que existe, um louvor, depois uma pregação, depois oferta, depois dízimo, nem a missa, nada disso Jesus falou. O Bultmann, Rudolf, um historiador, ele diz que Paulo reinterpreta a mensagem de Jesus para o mundo grego, criando categorias teológicas, justificação, redenção, santificação, nova criação. Klaus Kung diz que Paulo é verdadeiro, responsável pela organização do cristianismo. Ele foi o que começou. James Dunn fala sobre o cristianismo paulino, reconhecendo sua influência estrutural. Bruce afirma que sem Paulo o cristianismo teria morrido na Palestina. Bar Ertmann destaca que Paulo foi arquiteto teológico do movimento cristão. O que fez Paulo? Organizou, estabeleceu bispo, presbítero, diácono, igrejas, regulamento, ética, liturgia, dons, construiu teologia, e essa misturança toda, né, de teologia que existe. Paulo traduz a experiência em estrutura. Paulo constrói a comunidade que guarda essa vida. Jesus tem foco diferente: reino, paz interior, conversão, coração. Igreja, Paulo fala de igreja, de corpo, de doutrina, de santidade, de perseverança. Jesus inaugurou o reino. Paulo interpretou, à luz da história e organização, a comunidade. Então, Paulo criou uma nova religião? Sim. Todos eles, o Bultmann e Grosson e Ertmann e outros historiadores afirmam que Paulo deu forma ao movimento, criando hoje o que chamamos de cristianismo doutrinário. Um professor meu de história, de antropologia, há cerca de 20 anos atrás, quando eu fiz história, e ele dizia o seguinte para mim, né, como pastor: Paulo é o grande responsável desse cristianismo torto que existe. Eu fiquei muito bravo na época, porque eu achava que ele estava falando besteira. Hoje eu agradeço a Deus dessas palavras que agora que eu entendi, depois de 20 anos. Outros dizem que não. John Stott, por exemplo, afirma que Paulo apenas explicou Jesus ao mundo gentio. A resposta madura é: Paulo, para mim, inventou o cristianismo, retraduziu, retratou. Paulo é o canal que levou a água até nós, mas essa água, hoje a gente percebe que a igreja é uma estrutura. A grande mudança do reino para a religião. Jesus pregou um movimento de transformação do coração. Paulo organizou uma comunidade de sobreviventes que hoje não está tentando sobreviver. O reino é a esperança do mundo. A igreja é só um sinal que não está cumprindo o seu papel nos dias de hoje. Você está vendo o que está acontecendo. Eu acho que Jesus é o fogo, é o calor, é a luz, é a experiência viva. A estrutura que impede esse fogo de se apagar ou destruir a casa pode ser a lareira. Sem o fogo não há vida. Sem a lareira o fogo não dura. Só que essa lareira está entupida. Paulo tentou criar alguma coisa que nós falamos que é cristianismo, mas Jesus não.
E você fica com quem? Com quem inaugurou o reino de Deus, quem trouxe salvação, quem pediu para você viver uma nova vida, um novo nascimento, uma nova vida em Cristo, olhar para esse novo nascer? Ou você prefere ficar com Paulo? Uma interpretação de organização de uma igreja que hoje dá o que falar. Hoje nós temos bispo, nós temos pastor, temos ancião, temos presbítero. Será que ficou tudo claro? Eu prefiro Jesus. E você? Eu só entendi isso hoje, que fui estudar profundamente, porque a confusão nas igrejas atuais. Igreja não foi Jesus que inventou. Foi Paulo que colocou todo mundo dentro de um templo. Paulo que inventou as doutrinas todas. Jesus mostrou o caminho da salvação. Esse homem interior modificado. Esse amor profundo que quando você tem por Jesus, você se transforma. Um abraço.